Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Esteja você no Brasil ou aí em outros países, onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, se eu estou em amor, então eu estou em Deus e Deus está em mim. Não tem como alguém não estar em amor e Deus está nele. Isso é certamente o que está o apóstolo João dizendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu estou em amor, aleluia, eu estou em Deus e Deus está em mim. Isso é a importância de estarmos em amor. Então, juntos, vamos meditar nesta palavra tão maravilhosa, uma palavra tão preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra não trata de algo qualquer, não. Muito pelo contrário, esta palavra ela vai tratar-se certamente do quê? Do verdadeiro amor. Amor esse que nós precisamos nele estar, para que certamente então nós estejamos em Deus e para que Deus esteja também em nós. Amém? Olha só o que está escrito. Amados, João já começa a dizer o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros. João já chama os irmãos, certamente, de amados, e já diz para que eles amassem uns aos outros. Isso por quê João está dizendo isso? Olha só. Aleluia. Porque o amor é de Deus. Veja. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Isso João dizendo, segundo esta palavra. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
João está dizendo. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é o que está declarando o apóstolo São João, ou o apóstolo João, que qualquer que ama, né? Aleluia, é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, se eu amo, né? Se eu amo, então eu sou nascido de Deus e conheço a Deus, porque Deus é amor. Porém, se eu não amo, muda-se a história. Aleluia. Se eu não amo, muda-se a história. Segundo o que está João declarando através desta palavra, né? Então eu preciso amar. Louvado seja Deus. Então, se eu amo, eu então sou nascido de Deus e conheço a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Isso é o que está o apóstolo João declarando através desta palavra. E no versículo 8 ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus. João dizendo, porque Deus é amor. Veja. Então, se alguém não ama, esse alguém não conhece a Deus. Por quê? Porque falta esse alguém amar. Aleluia. É o que está dizendo o apóstolo João através desta palavra. Que aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, eu preciso então amar. Para que então eu conheça a Deus, eu preciso amar. Isso é segundo essa palavra. Dá para nós entender. Dá para nós entender a importância de amar. A importância de estar em amor. Você que está aí ouvindo esta mensagem, entenda isso. A importância de amar, a importância de estar em amor. Aleluia. Eu posso fazer muitas coisas, amém? Mas se eu não amo, né? Então eu não conheço a Deus, né? Eu preciso estar em amor. Louvado seja Deus, porque certamente vale muito mais, né? Vale muito mais eu amar, vale muito mais eu estar em amor do que eu fazer muitas coisas e não amar e não estar em amor. João está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus. Veja a importância de amar. Não somente de palavras, não somente de palavras, mas amar verdadeiramente uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Você que ouve a palavra por meio do canal, eu preciso lhe amar, seja você minha irmã, seja você meu irmão, eu preciso lhe amar. É isso, pela palavra é isso. Não importa quem você é, né? Não. Então, se eu amo, eu então certamente conheço a Deus. Se eu não amo, eu então não conheço a Deus. Isso é o que está nessa palavra para mim, para você. Escute, olha só. Veja. Aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor muito grande, é um amor certamente incondicional. O amor do Senhor Deus é grande. Agora veja, ouça, se eu amo, aleluia, então certamente eu conheço a Deus. E se eu não amo, como é que fica então, como é que eu fico então se eu não amo?
A importância de amar. Louvado seja Deus. Aleluia. Você que faz parte deste canal, você que acompanha este canal, seja você, minha irmã, seja você, meu irmão, eu preciso lhe amar. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou falando conforme o que está dizendo esta palavra, ou seja, conforme o que João falou através desta palavra. Aleluia. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Aleluia. Então veja só, aquele que não ama não conhece a Deus, seja eu, seja você, seja lá quem quer que seja, e isso é conforme esta palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos mais no versículo 10, nisto está o amor. Olha só, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, como está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro de Deus? É exatamente o Filho de Deus, que Deus enviou para propiciação pelos nossos pecados, manifestando, Senhor Deus, o seu amor para conosco, manifestando, Senhor Deus, o seu amor para comigo, manifestando, Senhor Deus, o seu amor para com você, meu irmão, manifestando, o Senhor Deus, o seu amor para com você, meu irmão. Ei, você, meu irmão de perto, você, meu irmão de longe, você, minha irmã de perto, você, minha irmã de longe, Deus certamente já manifestou o amor dele para conosco, aleluia, através do que? Enviando Deus o seu Filho, aleluia, para a propiciação pelos nossos pecados. Isso certamente foi a manifestação, aleluia, do amor de Deus para com as nossas vidas. Aleluia, nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Deus já manifestou o seu amor para conosco, enviando quem? Enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Que filho é esse? Quem é esse filho que Deus enviou para a propiciação pelos nossos pecados? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quem é esse filho que Deus enviou para a propiciação pelos nossos pecados, manifestando o Senhor Deus o seu amor para conosco? É Jesus Cristo, o Salvador. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, vamos continuar nesta mensagem. Olha, o que diz o próximo versículo? Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha o que João está dizendo. Amados, se Deus assim nos amou, né? O que nós devemos fazer também? Amar uns aos outros também. Deus te ama, minha irmã, para que também você certamente ame ao teu irmão. Deus te ama, meu irmão, para que certamente você também ame ao teu irmão. Ou seja, Deus me ama para que também eu te ame, meu irmão. Deus me ama para que também eu te ame, meu irmão. Louvado seja, não estou falando de interesse, estou falando do verdadeiro amor. Aleluia. No verdadeiro amor não entra interesse. Louvado seja Deus. Então veja só, Deus manifestou o seu amor como está escrito, porque Deus, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já manifestou o seu amor para com as nossas vidas. Ei, minha irmã, não diga que ninguém te ama, porque ainda que, louvado seja Deus, alguém te diga aí, eu não te amo, lembra, não se esqueça de que Deus já manifestou o amor dele para com a tua vida. Ei, meu irmão, ainda que alguém te diga aí que não te ama, lembra, Deus já manifestou o amor dele para com a tua vida. Deus já manifestou o amor dele para com as nossas vidas, enviando o seu Filho unigênito para propiciação pelos nossos pecados.
Vamos continuar, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então João diz o seguinte, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, tá vendo? Também nós devemos amar uns aos outros, claro, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ó, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Deus enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Tamanho foi o amor de Deus. Para com quem, irmão? Para com o mundo, para conosco. Um amor muito grande, um amor incondicional, um amor, aleluia, que jamais haverá um amor igual a esse amor, que é o amor de Deus. Então, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, então não conhece a Deus. Por quê? Porque falta amar. Louvado seja Deus. Então, nós devemos amar, não resta dúvida. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Nós devemos viver no amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, aleluia. Qualquer que confessa, né? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Seja eu, seja você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Isso João dizendo. Deus é amor. Quem está em Deus, né? Olha só, João disse que Deus é amor. Isso é João declarando através desta palavra no versículo 16. Vou repetir. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está, aleluia, em amor, está em Deus e Deus nele. Quem está em amor, é o que João está dizendo. Quem está em amor, está em Deus. Então, se eu estou em amor, então eu estou em Deus. E Deus está em mim. Mas se eu não estou em amor, como é que fica a situação? Então veja, João está dizendo que quem está em amor está em Deus e Deus nele. Seja você, minha irmã, seja você, meu irmão, seja eu, enfim. Quem está em amor, segundo João, está em Deus e Deus certamente o quê? Está nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, acabou o tempo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aí a você, minha irmã. Deus abençoe aí a você, meu irmão. Você, minha irmã, meu irmão que está no Brasil. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Você, meu irmão, minha irmã que está fora do Brasil, aí em outros países. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Agradeço a todos que fazem parte deste canal. Você que tem acompanhado aí, louvado seja Deus, aleluia, as mensagens que são enviadas para o canal. Você que tem acompanhado os louvores que são enviados para o canal. Você que tem se inscrevido no canal, Deus abençoe. Você que tem comentado os nossos vídeos, Deus abençoe. Você que tem compartilhado essas mensagens que são enviadas para o canal, os louvores que são enviados para o canal. Você que tem compartilhado também, Deus abençoe. Enfim, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça desta palavra, meu irmão, minha irmã. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado a todos que fazem parte desse canal. Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Amém?